Saluton! Agora já estamos na terceira lição do curso CAPE. Clicando o botão, vamos atingir a primeira página da lição, que nessa lição vamos tratar de advérbios, principalmente. Os advérbios podem ser dois tipos, basicamente. Os advérbios derivados, que é o que vamos tratar, que basicamente levam a terminação "e" no final do radical da palavra, da raiz. E tem os advérbios que são primitivos. Por exemplo, hoje em Esperanto é hodiaŭ, é um advérbio. Hieraŭ são advérbios primitivos. Mas vamos começar pelos advérbios derivados. Como a gente sabe, a palavra em Esperanto ela tem uma raiz e tem a terminação. O "o" para o substantivo, sano, por exemplo, gera saúde. Sana é o adjetivo, saudável. Sani é o verbo no infinitivo, ter saúde. E agora sane, que significa saudavelmente. Normalmente o advérbio é colocado antes da palavra que ele qualifica. No caso, ele pode qualificar, qualquer advérbio pode qualificar um advérbio, um adjetivo e principalmente os verbos, as ações. Vamos ver alguns exemplos de frases que usam a palavra sano nas suas diversas formas. Li havas bonan sanon. Simplesmente um objeto onde que nós temos o sano como levando o acusativo. Ele tem boa saúde. Li estas sana. Simplesmente o verbo estas não tem acusativo, lembrem-se disso, porque é como se fosse um sinal de igualdade entre o li e o sana. Ele, saudável. Ele está saudável. Ou simplesmente o verbo sane, que é ter saúde. Li sanas. Mas agora nós temos o último exemplo dessa série, que é li sane vivas. Li sane vivas. Vamos à segunda parte, que são os numerais. É muito importante e muito fácil se dizer os numerais em Esperanto. Basta saber alguns números e já saberemos todos e como fazê-los. Então precisamos saber bem de 1 a 10. Unu, Du, tri, kvar, kvin, Nesses dois, kvar e kvin, cuidado para não colocar um i entre o k e o v. Não é kvar, é kvar. Não é kvin, é kvin. ses, se, ok, Também não coloque um i depois do k. É ok, não oki. nau, dek, Mesma coisa. Não é deki, é dek. Existe o nulo nulo, e mais algumas palavrinhas extremamente importantes. cent, mil. E também o miliono. Então, basicamente, com essas palavras se compõem todos os numerais em Esperanto. Por exemplo, o 11 é simplesmente 10, 1. Dek unu, Dek uno dek du, é o 12, dek tri, é o 13, dek kvar, é o 14. dudek, Veja que agora as dezenas são feitas simplesmente colocando o 2 na frente, o 3 na frente. Por exemplo, dudek, tridek, kvardek, kvindek, sesdek, sepdek, okdek, naŭdek, muito bem. E para completar essas dezenas tipo dudek uno, por exemplo, do dudek unu, 21, dudek du, tridek unu, tridek du, e chegamos, cent, cent unu, veja, 100, 101, não tem o i, é 101, cent dudek, simplesmente 100, 20, 120, cent dudek unu, não tem o kai, né? Não tem o i, 121. ducent,
Da mesma forma que completamos as dezenas, temos também as centenas. Tricent, quartcent, vincent, Veja que o acento em Esperanto sempre é na penúltima sílaba. E aqui temos duas sílabas, é ducent, tricent, quartcent, quincent, tá? sexcent, septcent, octcent, naucent, Mil. Chegamos a 1000. do milcent, Veja, do milcent. Esse número 1887 fica 1000 octec, sep. mil octcent octexet, E o número 999.001. Naucent naudecnau mil uno. naucent naudec nau mil uno, Quando aparece a palavra milhão, então fica. unu miliono tricent dudectu, Veja que em todas as línguas, miliono e nulo não são numerais, são substantivos, eles terminam em o. Isso é uma regra de todas as línguas mundiais, inclusive do português. Passa-se o treinamento da numeração e você deve escrever 1822. Correcte. Septec, sep. trafe, E assim você vai treinando. Vamos a mais alguns detalhes importantes ligados aos numerais. Por exemplo, os adjetivos de numerais nada mais são do que os ordinais. Então, tri Tri. Tria. é o terceiro. Basta colocar o A e nós temos os ordinais. E isso facilita muito e certamente basta você colocar, você tem todo o número e o A no final, você tem o ordinal desse número. E isso é muito complicado em português, em Esperanto é simplíssimo, basta colocar o A. Por exemplo, décimo Deca. e o 19 é, Decnaua. que é o 19º. Temos ainda, como ele é um adjetivo, ele funciona como um adjetivo em todas as formas. Lá o nuaikinabo e os primeiros meninos estão vindo. La unuae knaboi venas. Li captis la trian insecton. Olha o acusativo, levando o N, porque sofreu a ação de ser capturado. Ele capturou o terceiro inseto. E os advérbios dos numerais também existem e são muito mais regulares que o do português. Por exemplo, uno, é um, Unue. é em primeiro lugar, primeiramente. Do Du. é dois, Due. é em segundo lugar. Li unue trincos aquon. Ele, primeiramente, beberá água. E assim vai, e a simplicidade do Esperanto se revela dessa forma. Vamos também aumentar o nosso vocabulário nessa lição, aprendendo as cores Blua. azul, Blanca. o branco, Virda. o verde, Bruna. marrom, Flava. amarelo, Grisa. cinza. Nigra. É o negro, a cor preta, Rugia. é a cor vermelha, purpura, violeta. Aqui temos mais algumas palavras, onde que vocês poderão também treinar a pronúncia, Demandi. que é perguntar, soife, é ter sede, vespero, é a tardinha, a última parte do dia, entre o dia e a noite, Nocto. é o momento da noite onde já está escuro, Semaino. semana, Tago. Curi. que é correr, promeni, e promene, que é passear. Treinem bem essas palavras e esse treinamento pode ser feito com a sua prática de pronúncia que você já está acostumado. E também tem o exercício de compreensão auditiva, como, por exemplo, Rugia. você deve escrever, veja que o acento é com um X, uno, Grisa. respondi,
Forse mai, no? Ne. Veja que quando eu erro, o sistema acusa Ses. e me dá nota negativa. Você deve fazer 70% para poder passar à frente. Também tem o jogo tradicional de palavras. Ora, Brave. e isso você já sabe, e quando se erra, ele acusa. Ne. Também devemos fazer 70%. Não deixe de fazer o exercício para o professor e gravar a lição e enviar. Veja que nesse exercício é muito interessante que eu estou usando ele a ama a, tanto faz lishin amas como li amas shin. Mas eu fiz esse exercício para explicar que esse a é uma forma de acusativo em português, porque não se deve dizer ele, ela ama, mas ele a ama. E o objeto e o pronome oblíquo em português é um resquício do acusativo do latim. Enviamos a lição para o professor, onde que você vai dar o Ctrl V, abre o seu Outlook Express imediatamente, o seu e-mail, já coloca todos os detalhes, lição 3, página. Aqui você deve colocar o seu número nesto, por exemplo, 1798, se esse for o seu número extra, e agora dá o Ctrl V, e o professor não terá dúvida em lhe enviar, em saber de quem se trata, dado o seu número nesto. Veja que o acusativo é marcado direitinho e os sinais diacríticos também. Mas muito cuidado, quando os sinais diacríticos vêm, porque eles estão em Unicode, você tem que formatar a sua mensagem, codificá-la para UTF-8. Assim, a sua mensagem vai estar codificada e você vai poder enviar para o seu professor. Então, até a quarta lição. Muito obrigado. Dankon Alvi.